Então, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar, então, sobre algumas coisas sobre o carboidrato, sobre o lipídio, desculpa. Então, a gente vai falar sobre gordura trans, cis, vamos finalizar a classificação dos lipídios, né, falando dos lipídios complexos e dos lipídios derivados, e também das alterações que podem acontecer nos lipídios, tá? Então, a gente vai começar com a gordura trans ou a gordura cis, né? E aí, quando a gente fala de gordura trans ou gordura cis, né, os ácidos graxos, devido às suas configurações e devido à presença das insaturações, os ácidos graxos, eles acabam tendo configuração cis ou configuração trans, tá? E aí sempre vai depender como essa cadeia foi formada a partir das insaturações, tá? Então, quando as cadeias carbonadas, tá, que tem os carbonos, estão do mesmo lado, tá, em torno da insaturação, a gente tem a conformação cis. E quando elas estão inversas, a gente tem a conformação trans, tá? Que é o que acontece aqui que a gente pode ver nessa figura. Então, eu tinha ali a gordura ou óleo, né, o lipídio cis, tá? E aí eu faço o processo de hidrogenação ou algum processo e faço a mudança desse óleo, dessa gordura, para trans. E aí vocês veem que ela muda ali a posição do radical. Só de fazer essa mudança, a gente já tem aí vários problemas que podem ser ocasionados pela presença, né, pela conformação da gordura trans, tá? E aí, normalmente, esse processo só acontece, tá? Essa transformação, quando a gente utiliza processos tecnológicos, como, por exemplo, o aquecimento, tá? Os ácidos graxos, então, eles vão... O que eles vai acontecer com os ácidos graxos? Eles possuem ponto de fusão e ebulição mais elevado. Então, o ponto para eu derreter a gordura ou para eu esquentar, ela começar a fazer o processo de ebulição, ele é mais elevado do que se eu falar da cis, tá? E aí, automaticamente, eles acabam sendo sólidos em temperatura ambiente, tá? E por isso que a gente a gente entende, né, isso é um dos motivos que a gente entende que ela vai trazer malefícios para a saúde do humano. Por quê? Porque se na temperatura baixa ela é sólida, ela vai acabar fazendo o quê? Formando placas de gordura na nossa circulação sanguínea, e aí automaticamente ela pode trazer um infarto, problemas coronários, problemas de hipertensão, entre outros, tá? Então, uma coisa bem interessante quando a gente fala da gordura cis ou da gordura trans, com relação à cis, ela é óleo, tá? Ela é líquido. E aí, quando eu faço esse processo de trans, ela acaba virando sólido. E isso acontece muito com as gorduras vegetais, tá? Por quê? Porque a gordura vegetal, em temperatura ambiente, ela é cis, ela é normal, vamos dizer assim. E aí, quando ela passa por um processo tecnológico, ela acaba se transformando em gordura trans, tá? E aí, dentro dos alimentos, gente, a maioria dos alimentos que a gente utiliza, ele acaba tendo aí a presença de gordura trans ou gordura cis, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que podem ter gordura trans, tá? Como biscoito, batata frita, sorvete, e isso tudo é devido aos processos de mudança de cis para trans, tá? E aí a gente vai ver um vídeo, porque eu sempre gosto de postar vídeo para vocês. Não é muito longo o vídeo, mas também não é muito curtinho. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Diariamente quantidades excessivas de gordura trans sem... Você sabia que pode estar consumindo diariamente quantidades excessivas de gordura trans sem estar sabendo? Não. Hoje em dia, temos uma recomendação de consumo para calorias e para todos os macronutrientes e micronutrientes.
sejam eles carboidratos, lipídios, proteínas. Os valores das quantidades que a gente deve consumir são chamados de DRIs, as ingestões dietéticas recomendadas, publicadas pelo Food and Nutrition Board, proposto pelo Institute of Medicine, e que muitos clínicos, nutricionistas, médicos seguem essas recomendações dietéticas. Entretanto, se você dá uma olhada na quantidade de gordura trans que é recomendada, você não vai encontrar. Isso acontece porque muitos clínicos e os pesquisadores desaconselham a ingestão desse tipo de lipídio. Então, ao invés de recomendação, a gente tem um valor máximo que deveria ser ingerido de 1% das calorias totais. Se a gente pegar a média da população de 2.000 calorias, então a gente tem um valor máximo de 20 calorias por dia ou 2,22 gramas. Nossa, mas por quê? Porque essa gordura, mesmo em pequenas quantidades, o consumo crônico traz forte associação com desfechos cardiovasculares. Segundo a nossa querida Organização Mundial da Saúde, a gordura trans foi responsável por 11,5% das mortes por doenças coronárias no Brasil em 2010, o equivalente a 18.576 óbitos. Existe uma proposta de saúde pública chamada Replace, proposta pela OMS também, que tem como objetivo a substituição da gordura vegetal por outras fontes até 2023. Tá legal, mas eu não sei o que é gordura trans. Tá, vamos lá. É mais ou menos assim. Temos os lipídios, tá? O que são lipídios? São óleos ou gorduras. Óleos geralmente são lipídios em forma líquida insaturados, e as gorduras são lipídios que geralmente são saturados na forma sólida. Vide pequenas exceções, os óleos, portanto, são provenientes de fontes vegetais e as gorduras de fontes animais. Quando o óleo é insaturado, então, ele não está saturado de hidrogênio, igual as gorduras saturadas estão, que geralmente são de origem animal. E aí, um certo dia, um vagabundo pensou, por que não enfiar uns hidrogênios aqui nesses óleos insaturados, não é mesmo? Então, através de um processo chamado hidrogenação, esses óleos insaturados se tornam muito parecidos quimicamente com os saturados, pela sua estrutura química. E aí que surge a gordura vegetal. Porque, ora, se a maioria dos óleos são de origem vegetal, então eles deveriam existir como óleos e não como gorduras, que é a forma sólida. De novo, vide exceções, como por exemplo, a gente tem a gordura do cacau, gordura de palma, gordura de coco, mas nesses casos específicos a indústria faz questão de te avisar que é dessa fonte proveniente aqui. Tá bom, então o que a gordura hidrogenada tem a ver com a gordura trans? É que durante o processo, parte desse óleo que sofreu hidrogenação pode ter sua conformidade química alterada a um ácido graxo trans. Quê? Trans? Quimicamente falando, essas moléculas elas são normais ter conformidade cis, que é o padrão de todo óleo vegetal. Mas elas podem fugir desse padrão e se transformar, se tornando Trans. uma mudança na estrutura das ligações duplas. Mas então por que a indústria, já que quer uma estrutura química parecida com uma gordura saturada, não usa direto as gorduras saturadas que são provenientes de fontes animais? Porque é mais barato, porque os alimentos ficam mais macios, dão mais consistência para os chocolates, reduz o custo. Em algumas frituras, você não precisa ficar renovando o óleo com tanta frequência assim, e além de tudo, as frituras ficam mais crocantes e saborosas. Por isso, aqui a gente vai falar sobre a informação mais importante de todo esse vídeo. Pessoal, leiam os rótulos, principalmente a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela geralmente fica próxima à tabela nutricional do produto que você está comprando. Ela funciona mais ou menos assim. As quantidades de cada ingrediente se encontram na ordem decrescente, ou seja, aquele primeiro ingrediente que aparece é o que mais tem naquele alimento, e o último é o que menos tem. E aí você tá olhando tranquilamente seu produto lá e vê aquilo lá. Gordura vegetal, creme vegetal. Ou óleos ou gorduras hidrogenadas. Quer dizer então que naquele momento você sabe que aquele alimento provavelmente apresenta gordura hidrogenada e que tem boas chances de conter gordura trans. Mas calma aí, aqui no rótulo fala que o produto não tem gordura trans e na tabela diz que tem gordura vegetal. O que você fala sobre isso? Checkmate, seu otário. Calma, meu caro e minha cara. Isso acontece porque está na lei nossa. Se a porção daquele alimento, que aparece na tabela nutricional, conter menos que 0,2 gramas de gordura trans, então a indústria pode falar que aquele produto possui 0 de gordura trans, mesmo que exista alguma quantidade. Aí é só colocar uma porção de alimento que contenha menos que 0,2 gramas e está tudo certo. Podemos dizer que o nosso produto não tem gorduras trans. O problema é que na realidade, pessoal, muitas pessoas consomem mais do que uma porção daquele determinado alimento e que a dieta de muitos brasileiros, infelizmente, ainda são à base de produtos ultraprocessados. Já foi constatado que o consumo alimentar de gordura trans pela população é maior do que o máximo estipulado, o que acaba sendo mais um dos fatores que explicam as altas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares aqui no Brasil. Triste, mas é a realidade.
Portanto, sempre leiam a lista de ingredientes daquele produto que você está comprando e você logo vai saber sobre a qualidade com que ele foi processado. Referências aqui embaixo. Gostou desse novo formato de vídeo? Não esqueça então de deixar o seu curtir, o seu comentário e quem sabe até compartilhar com alguém. Então, gente, bem legal esse vídeo, né? Eu achei a cara de vocês. E ele explica muito bem aí a gordura trans, o que é a gordura trans, o porquê, né? Então, ela vai se acumulando aí no nosso organismo e pode trazer problemas sérios e riscos sérios para a nossa saúde. Então, por isso que é muito importante a gente entender e conhecer, né, esses produtos, tá? E conhecer aí o que a gente está utilizando. E na hora de produzir produtos, né, que a gente vai estar na cadeia, lá dentro da indústria, fazendo produtos, desenvolvendo, sempre pensar, né, e primar pela saúde do meu cliente. Porque se eu penso isso, gente, consequentemente eu vou ter benefícios, né, para a nossa saúde, tá? E aí, nós vamos voltar e vamos entrar, então essa é a primeira parte lá, quando eu falei de ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, então essa é a continuação da aula da semana passada, e aí a gente vai entrar agora na parte que fala sobre lipídios complexos e derivados, tá? Então é a continuação da aula da semana passada. Então, quando a gente fala dos lipídios complexos, a gente precisa lembrar, né, que ele é formado, então, sempre por um lipídio mais um outro grupo, tá? Que pode ser um carboidrato, pode ser uma proteína, pode ser uma molécula nitrogenada, enfim. Então, ele é o lipídio mais alguma coisa, tá? E dentro dos lipídios complexos, a gente vai falar, então, dos fosfolipídios e dos esfingolipídios, tá? Então, quando eu falo dos fosfolipídios, tá? Eu tô falando de ésteres de glicerol com ácido graxo, tá? Que ainda tem uma forma, na sua forma, tem o ácido fosfórico e um composto nitrogenado, que vai ser aí normalmente uma proteína, tá? São importantes, então, constituintes da membrana celular, onde o líquido intracelular e o extracelular, ele é viabiliza, então ele forma ali uma bicamada entre essa membrana, tá? As proteínas, né, que fazem parte dessa membrana, elas acabam de forma bem forte, elas acabam se associando a essa fração polar e apolar, tá? E aí a gente tem esses compostos aí, os fosfolipídios. Bom, então, quando a gente fala, né, dos fosfolipídios, eu preciso entender que ele tem uma grande importância estrutural, né? Então, ele vai fazer parte aí das membranas, tá? Mas ele também faz parte de outros processos biológicos. A gente não vai entrar agora, mas quem for estudar a área da saúde, quem for, né, para depois terminar o ensino médio, for para a área da saúde, provavelmente vai se aprofundar um pouquinho mais aí nessa característica. Então, como eu comentei, né, os fosfolipídios, eles acabam possuindo uma base polar, que é a base nitrogenada, tá? E uma base apolar, que são os ácidos graxos, tá? Então, a fase polar, que é a fase nitrogenada, ela consegue interagir com a água. Porém, a segunda, né, ela só vai interagir com substâncias apolares, como cetonas, alcoóis, entre outros, os solventes orgânicos, tá? E aí, devido a essa característica, tá, de interação entre substância polar e apolar, tá? Os fosfolipídios, muitas vezes, eles conseguem ser utilizados para produzir ou estabilizar emulsões, tá? Então, isso é uma característica bem interessante. O que é emulsão? É a mistura de água mais óleo, tá? E aí, eles acabam fazendo parte aí de uma característica bem importante, que é a formação da membrana celular, a formação do sistema nervoso central e do sangue, tá? E os principais fosfolipídios são a lecitina, a cefalina e a cardiolipina.
Na área de alimentos, a gente tem, então, a lecitina, tá? Que pode ser encontrada na soja, que é um subproduto da indústria de soja. Então, muitas vezes faz o óleo, né? A extração do óleo, e aí eles fazem a produção da lecitina, tá? Então, pode ser tanto da lecitina da soja, a gente também tem lecitina de arroz, aí também temos lecitina de ovo, tá? E, por exemplo, em alimentos que a gente precisa colocar lecitina por algum motivo, tá? Só que a gente não quer que ele tenha interferência, porque assim, a soja, muitas pessoas têm aversão, não gostam, ouve que tem soja, já não vai comprar o produto, ou tem alergia, ou é alérgico, ou é intolerante, enfim. E ao ovo a mesma coisa, tá? Então, hoje a indústria tem optado bastante pela de arroz, tá? Então, é um produto aí que a gente pode obter também e utilizar para produzir novos produtos. E aí a gente tem, dentro dos lipídios complexos, a gente também tem o esfingolipídios, tá? Que é formado, então, por um ácido graxo ligado a uma molécula de esfingosina, tá? Que é uma proteína ou um aminoácido. E uma cabeça polar X, tá? A principal função, então, dos esfingolipídios é proteger e revestir os axônios neurais, tá? Que é isso aqui, ó, tá vendo? E aí eles são os principais constituintes da mielina dos neurônios. Então, ela faz parte do neurônio, e isso aqui auxilia, né, a mandar informações para o nosso corpo todo, fazer processos. Então, nosso neurônio, nosso cérebro vai funcionar devido a esse lipídio, tá? E aí eles são importantes constituintes, então, da bainha mielínica cerebral. Então, às vezes tem pessoas que têm problemas, né, como AVC, entre outras coisas, outras doenças que acabam afetando os neurônios, tá? Que é normalmente por causa dessa molécula que não está presente, né, ou está presente em pouca quantidade ali no cérebro dessas pessoas, tá? E aí, depois disso, a gente tem, então, os lipídios derivados, tá? Os lipídios derivados também podem ser definidos como lipídios não saponificáveis, tá? Que são aqueles lipídios que são insolúveis em água, também possuem alto ponto de fusão, tá? E não contém ácidos graxos e glicerol na sua estrutura, tá? Então, isso é uma característica aí dos lipídios derivados. E os principais representantes são colesterol, citosterol, as vitaminas lipossolúveis, tá? Que a gente vai ter as vitaminas A, D, E e K, e os pigmentos carotenoides, que normalmente são os pigmentos amarelos, laranjas, que estão presentes aí em diversos tipos de alimentos, tá? Aí, dentro dos lipídios derivados, a gente tem os esteroides, tá? Que ele tem uma função bastante diversificada, tá? Que pode ser desde uma função estrutural, como uma função hormonal. Isso é uma característica dos esteroides, tá? O colesterol, então, ele é o principal representante desse grupo, tá? E vai ser sintetizado principalmente pelos animais, isso é, exclusivamente pelos animais. E vai formar aí uma coisa muito importante, que é a membrana celular, fazer o processo dos ácidos bileares, né, fazer ali a decomposição, a síntese, a quebra dos ácidos, e também vai fazer parte da formação dos esteroides, que são os hormônios sexuais, sendo, né, os hormônios masculino, testosterona, e os femininos, normalmente, progesterona. Nós, tá, a gente fala, define hormônio feminino e hormônio masculino, mas tanto a mulher tem os dois, como o homem tem os dois, só que daí são quantidades diferenciadas, tá? Além disso, né, quando a gente fala, então, do colesterol, ele é de origem animal. Quando eu falo, mas o que eu tenho que pode ser similar no vegetal, tá? A gente tem o fitosterol, tá? Mas ele não é absorvido na digestão, então ele acaba não tendo
função metabólica ou patológica no ser humano, tá? Então, isso é uma característica também que a gente encontra nos vegetais, só que para a gente não serve de nada, tá? Então, por isso que a gente precisa, muitas vezes, consumir alimentos aí de origem animal, tá? E aí, quando a gente fala, então, do colesterol, a gente tem o colesterol HDL, que é o colesterol bom, né? O anjinho, e o colesterol LDL, que é o ruim, tá? Então, isso é bem importante a gente falar. Então, dentro de colesterol, que a gente já estudou, já viu algumas coisas, a gente tem os dois colesterol que vão fazer bastante diferença. Então, o colesterol LDL normalmente tem que ser baixo e o HDL tem que ser alto. Mas, normalmente, o que acontece é o contrário. O LDL alto está lá em cima e o HDL está lá embaixo, tá? E aí, quando um está alto, o outro está baixo. Quando o outro está alto, o outro está baixo, tá? Então, isso é uma característica também do colesterol, eles acabam sendo o oposto entre eles. E também, dentro dos lipídios derivados, a gente tem os terpenos, tá? Que são não saponificáveis, então a gente não consegue produzir sabão, por exemplo. E tem uma estrutura que é a unidade isoprenoide, tá? Normalmente são de origem vegetal e possuem sabor e odor bastante característico, tá? E um sabor e um odor bastante agradável. E muitas vezes esses alimentos acabam sendo utilizados como especiarias por causa desse sabor específico, dessa propriedade sensorial bastante específica, tá? Nos vegetais, então, a gente tem esses terpenos que vão possuir, então, função protetora contra os micro-organismos, então vai proteger o vegetal do ataque das bactérias, micro-organismos, enfim, tá? Por quê? Porque o vegetal não possui sistema imunológico, então os terpenos auxiliam nesse processo. E as vitaminas E e K são terpenos de função bioquímica especializada, tá? Eu até ia pôr uma foto aqui, nossa, se vocês olharem bem aqui, ó, onde está meu mouse passando, tem o desenho dela. A maconha, tá? Não estou incentivando ninguém a consumir, enfim, mas a maconha é um interessante terpeno, tá? Então, ela tem aí dentro, ela tem um terpeno bastante específico dela, que vai ser a parte lipídica ali presente na maconha ou na cannabis. E aí, nós vamos falar sobre as principais alterações ou reações que podem acontecer nos lipídios dos alimentos, tá? Então, quando a gente fala nas principais reações dos lipídios nos alimentos, a gente vai ter aí 3 principais, né, que acontecem normalmente nesses lipídios que têm ligações duplas, tá? Que seriam os ácidos graxos insaturados e na ligação éster, tá? Então, quando eu falo então dessas reações, eu vou ter a hidrogenação, a rancificação hidrolítica e a rancificação oxidativa, tá? Que normalmente, por exemplo, os alimentos que têm hidrogenação estão presentes aqui nesses alimentos maravilhosos, saborosos e gostosos. Então, quando eu falo de hidrogenação, tá? O hidrogênio, então, na presença de catalisador, tá? Que vai fazer o processo de quebra, absorção e mudança ali, metabolismo desse hidrogênio, tá? Quando ele é colocado, então, sobre aquecimento, acontece o quê? Ele tem normalmente duplas ligações de ácidos graxos insaturados, tá? E aí, quando ele se apresenta, né, esse hidrogênio está ali apresentado, o que acontece? Elimina essa insaturação e torna uma ligação simples. Então, você adiciona, né, hidrogênio nesse processo e aí acaba tornando uma ligação simples, que é normalmente quando acontece ali a mudança para a gordura da cis para trans, que é o que a gente viu anteriormente também, tá? Uma característica bastante importante é que vai aumentar o ponto de fusão e de ebulição desse produto, tá? Por quê? Porque vai diminuir o grau de insaturação desses lipídios, que normalmente é obtido a partir dos óleos vegetais, que são líquidos à temperatura ambiente. E aí eles acabam sendo transformados de líquidos em temperatura ambiente para sólidos à temperatura ambiente,
que é o que acontece normalmente na transformação da manteiga não, desculpa, da margarina, que era líquida, né, porque ela é um óleo vegetal, uma gordura vegetal, na verdade um óleo, e aí, por causa do processo de hidrogenação, ela acaba se transformando em sólido, tá? O que acontece, tá, gente? Além de aumentar o prazo de validade, a hidrogenação, ela vem, aumenta o prazo de validade, ela dá características de maciez, de sabor bastante específicos, de crocância, e também, muitas vezes, ela consegue eliminar a cadeia do frio, a cadeia do... né, que o alimento não vai ficar armazenado lá, precisa ficar armazenado tanto em temperatura fria. Por exemplo, se eu pego uma manteiga e uma margarina, a gente normalmente deixa a margarina na geladeira, para evitar outras reações, tá? Mas, se eu pego uma margarina e uma manteiga, a margarina quase que não derrete se eu deixar ela ali fora da geladeira. A manteiga vai ficar mole, ela vai derreter mais facilmente. Então, isso a gente acaba obtendo por causa desse processo de hidrogenação, tá? Então, todos esses alimentos aqui, normalmente, têm produtos hidrogenados. Que é, por exemplo, lembra daquele chocolate? Nossa, gente, fugiu o nome. Guarda-chuvinha, a bolinha de futebol, que são chocolates bem baratos. Então, para ele não amolecer, tá? Para ele ter uma característica diferenciada, faz-se o processo de hidrogenação, para diminuir as reações que podem acontecer aí na hora do armazenamento desses produtos, tá? Então, isso é uma característica bastante interessante quando a gente fala das reações ou das alterações que podem acontecer aí nos lipídios. Além, né, então, da hidrogenação, a gente também tem a rancificação hidrolítica, tá? Que é caracterizada pela quebra do éster, tá? E aí ele vai acabar formando ácidos graxos livres e glicerol, tá? Quando há essa quebra, o que acontece? O ácido graxo, ele acaba se tornando suscetível à oxidação. Por quê? Porque ele está livre. Então, ele consegue se ligar com outras coisas. E, a partir daí, eu tenho a oxidação, tá? E aí, geralmente, vai acabar gerando, né, um sabor e um aroma desagradável ao alimento, que normalmente é um gosto de ranço, de sabão, de gordura, tá? De gordura velha. Em vários queijos, essa reação eu quero que aconteça, tá? Mas na maioria dos alimentos, elas não podem acontecer, porque vai dar gosto de podre, ou gosto de ranço, um gosto ruim para o alimento, tá? Essas ligações, elas podem, então, ser quebradas por enzimas, tá? Enzimas digestivas ou presentes em algum alimento, enfim, tá? Também pela exposição do alimento a alta temperatura. Então, se eu pego esse alimento, coloco numa temperatura muito alta e depois mudo ela, volta para a temperatura baixa, começa a acontecer essa reação, que é o que normalmente acontece com a manteiga, tá? Que vai formar daí esses ácidos graxos livres, voláteis, e aí que normalmente a gente vai sentir esse odor de ranço. Tá? Então, a manteiga, quando ela envelhece um pouquinho, ela pode gerar esse problema. Então, essa é a rancificação hidrolítica, tá? E aí eu tenho a rancificação oxidativa, que ela acontece pela própria oxidação dos lipídios, tá? Ela pega os ácidos graxos insaturados, oxida eles, tá? A partir da quebra de álcools, ácidos carboxílicos e cetonas. E aí ela vai acabar gerando um sabor e um aroma bastante ruim para o alimento, tá? Que a gente conhece como ranço. Então, quando eu falo desse processo de rancificação oxidativa, normalmente eu preciso do ácido graxo para ele acontecer, mas eu também vou precisar de um agente catalisador, que podem ser metais, como, por exemplo, o ferro ou o cobre, tá? E o oxigênio. Então, eu preciso desses componentes para que essa reação aconteça, tá? Se caso eu quiser minimizar essa reação, eu tenho duas formas. Uma é como eu vou armazenar
na verdade, as duas vai ser como eu vou armazenar esse produto. Só que um vai ser armazenado sob refrigeração, tá? Com temperaturas baixas. E de outra forma, eu também posso armazenar esse alimento em embalagens a vácuo, tá? Que não vai ter oxigênio ali naquela embalagem e aí não vai gerar a oxidação, porque eu sempre vou precisar, então, do ácido graxo insaturado, de um metal ou de um agente catalisador e do oxigênio. Então, eu preciso sempre de 3 ingredientes aí específicos para fazer essa oxidação, tá? E aí, ou também a gente pode minimizar ou diminuir o efeito da oxidação adicionando substâncias antioxidativas, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas a gente tem outros, tá? Então, pode ser o galato de propila, butil hidroxianisol, que é o BH, ou butil hidroxitolueno, que é o BHT. Então, isso são componentes, compostos que a gente pode utilizar para evitar ou minimizar a rancificação oxidativa, mas ela vai acontecer se eu tiver a presença aí do ácido graxo insaturado, do catalisador e do oxigênio. Então, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado.